Então, irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco, como diz o título, Eu restaurarei. O eu não é o irmão Febrônio, não é o teólogo fulano, mas o próprio Deus que nos disse em Joel capítulo 2, verso 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga e meu grande exército que enviei contra vós. Quer dizer, caiu por causa destes insetos, que não é nada mais, nada menos do que o diabo, em suas etapas, pela permissão de Deus, trabalhando contra a igreja. Mas também nós temos aqui Deus dizendo, eu restaurarei. O próprio Deus dizendo, eu restaurarei. Quer dizer, eu vou trazer de volta. Eu vou recuperar tudo que aconteceu. Eu vou restaurar, trazer de volta aquela glória do princípio. E em Atos, capítulo 3, verso 21, começando com o verso 20, nos diz assim, e envie ele a Jesus Cristo. Olha bem, que Deus enviasse a Jesus Cristo, que já dantes vós foi pregado, o qual convém que o céu contenha, quer dizer, segure, até aos tempos da restauração de tudo. De tudo. Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Em outras palavras, bem popular, que os céus, que Jesus não vai vir até que chegue o tempo de uma restauração completa. Deus não virá buscar uma meia igreja. Deus não virá trazer um socorro. Não, pelo contrário. O socorro de Deus é feito aqui mesmo. E Deus simplesmente promete que Ele irá restaurar, trazer os anos, trazer aquilo que foi destruído pelo gafanhoto, pela locusta e pelo pulgão. Esses animais comeram aquela árvore, vamos imaginar a igreja como uma linda árvore, linda, cheia de frutos, uma árvore frondosa, cheia de folhas, uma árvore forte, de tronco, galhos robustos, mas o diabo não deixaria essa igreja seguir como ela começou. Não deixaria. Então a igreja teria uma trajetória descendente. Isso é uma queda. Porque a história da igreja de Cristo aqui na terra é como um V.
puxa uma perna da esquerda aqui, ela vai descer. Começou bem o mensageiro Paulo, a igreja primitiva, mas ela não se manteve nesta forma. Ela veio descendo, cada século, cada tempo, ia entrando coisas dentro da igreja, que ia minguando a força dela, que ia tirando o vigor dela. Então ela foi descendo, e ela deveria descer até em um ponto que não tinha mais como descer. É como a semente que põe na terra, ela tem que cair na terra, porque se você deixar ela aqui em cima, ela nunca vai brotar. A terra vai aquecer ela, a umidade vai apodrecer, e é necessário que Cristo, como Cristo, a semente, morreu para nos produzir, também a igreja tem a mesma trajetória. Ela teria que cair. E Deus permitiu. O diabo se lançou contra ela. De que forma? A primeira coisa foi como o gafanhoto. O que faz o gafanhoto? Pensa nessa árvore igreja frondosa. Ombrana pregou sobre a árvore noiva. E ali veio o gafanhoto, comeu todas as folhas. Não é isso? O que faz o gafanhoto? E o que representa as folhas para nós? Folha representa uma sombra. Quando você está com calor, o sol está tinindo aqui fora, você corre para uma sombra, uma árvore frondosa, ali debaixo, ali está fresco. Ali corre um ventinho, você sente refrigerado. Isso representa o quê? O companheirismo. O companheirismo. Mas o diabo foi justamente destruir a folhagem, o companheirismo desta árvore. E você sabe que a fofoca, as diferenças, e o diabo gosta de soprar as diferenças para que se tornem irreversíveis, para que não haja um conserto. E isso foi separando um irmão do outro. É o que acontece, às vezes, dentro aqui mesmo da igreja. Pessoa é dada, o irmão é dado com outro irmão, mas daqui um pouco, por isso ou por aquilo. Esse é um trabalho que o diabo nunca deixou de fazer, seja coletivamente ou seja individualmente. O trabalho dele, a missão dele, Jesus disse que ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Então o gafanhoto come as folhas. E agora olhamos para esta árvore, está ela despida da folhagem, mas ali estão os seus frutos. O que vem ali? O que é que vem para comer os frutos? Agora, quais são os frutos? Fé, mansidão, longanimidade, amor fraternal, a alegria da salvação,
E o diabo começa a comer esses frutos. Já foi as folhas e agora vai os frutos. É o que o diabo quer tirar, os frutos do Espírito da igreja. Quais são os frutos do Espírito da igreja que nos fala em Efésios? Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidamente, para ler. Vamos lá. Começando que... Aliás, é Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5. Vamos lá. As obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo diz, ele começa com as obras da carne. Então aquela igreja, aquela árvore, os frutos dela não eram esses frutos da carne. Quais são os frutos da carne? Cobiça, as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, encrencas, né? Emulações, iras, pelejas, divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, não serão salvos. A igreja primitiva, ela não tinha esses frutos. Aquela árvore linda, a árvore de Cristo, que é a sua igreja, não havia esses frutos. Enquanto eu falo, você examine. Se essas rixas, mágoas, você examine bem isso. Agora vamos aos frutos do Espírito. E lembre-se disso, a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. E ali estava esta árvore cheia de frutos, que é amor, gozo, quer dizer, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então o diabo foi comer esses frutos. O fruto da fé, o prazer, a alegria da salvação. Sabe que o pecado, a negligência, o relaxamento, tira este prazer? O prazer da salvação, o prazer de servir a Deus, o prazer com as coisas do Senhor. Davi, no Salmo 51, chega a dizer: restitua-me a alegria da tua salvação. Ele havia pecado, mas ele havia confessado. Mas ele teve que pedir: Senhor, eu quero aquela alegria antiga, que eu tinha antes disso, daquilo. Restitua-me. Mas veja, o diabo foi através da natureza destes insetos, comendo
comeu a folha, como o gafanhoto, como a locusta, vamos dizer, como disse o irmão Brana, comeu o fruto. E agora está aquela árvore, imagine a igreja, despida de folhas e frutos. O que resta nela é a vida. Então lá vem a oruga. Você já viu aquele coró dentro, que faz caminho dentro da árvore? Abre buraco. E assim ele fez. Você sabe que a casca da árvore serve para protegê-la. E é pela casca aonde sobe as linhas da vida para aquela árvore. A seiva, que vem lá desde baixo das raízes. E o que fez o diabo? Fez buracos na casca da árvore, abrindo, o inseto abria caminho para o outro. É o mesmo diabo sempre, trabalhando de formas diferentes, mas sempre para destruir. Abrindo o buraco. E lá vem o quê? O pulgão. A última etapa. E o que é que faz o pulgão? Chupa. Chupa a seiva da árvore. Agora, o que representa a casca da árvore? Casca representa a cobertura. Você sabe o que quer dizer religião? Cobertura. E qual é a cobertura da igreja? Qual? É a palavra. Mas lá veio o diabo dizer, não, isso não é assim não, isso é assim. Começa a abrir buraco. Aqui na palavra, ali. E o diabo vai aproveitar dessas interpretações erradas. Porque uma interpretação do homem, se é para mais ou para menos, está anulando a verdadeira interpretação de Deus. Estão abrindo buracos. Vamos pôr isso, como eu disse, o V, a queda da igreja. Começou com as obras dos nicolaítas. Você vê isso na primeira era. O que é isto? É a liderança do homem no lugar da liderança de Deus. Quer dizer que o homem tem mais poder, mais liderança do que o Espírito Santo sobre a igreja. E as pessoas seguem aquela ideia. E Deus disse, eu odeio esse trabalho. A obra dos nicolaítas. Todo filho de Deus deseja ser dirigido pelo Espírito de Deus. Não por uma denominação, não por uma liderança humana. Por isso o irmão Brando, ele pregou e disse, porque sou contra o sistema denominacional, as denominações. Porque elas tiram Deus da estrada, do caminho, e colocam eles mesmos. Mas quando você chegar lá em cima, você nunca vai ver o nome de católica, assembleia, batista, metodista, mensagem, ou o que seja. Você nunca vai ver isso. Mas quem vai entrar lá? Os redimidos, lavados e branqueados com o sangue de Jesus Cristo. Isso é tudo que você vai encontrar lá. Aleluias. Então eles começaram
a liderança humana começou a abrir buraco na casca, mudar o batismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para o batismo em títulos. O único e verdadeiro Deus começaram a interpretar errados os títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como se fossem pessoas. Criaram a tal Santíssima Trindade. E até hoje isso é tão amado, tão defendido por essa turma. Irmãos, fizeram todo tipo de buraco. Se casaram com o Estado. Constantino passou a ser o patrão da igreja. E a igreja agora estava protegida não por Deus, mas por um governo humano pagão, de uma mentalidade reprovada, falando espiritualmente. E o que aconteceu? Apoiou toda coisa errada. E para dentro do cristianismo, pelo ano 300 e pouco, foi trazido todo o paganismo. Alguém pode ter ficado feliz, Constantino se converteu, o rei, agora nós não vamos ser mais perseguidos, agora estamos por cima. Está vendo como Deus responde às orações? Sim, mas de que forma? Nem tudo que vai bem quer dizer que Deus está naquilo. O que houve? O cristianismo se paganizou. Não é o paganismo se cristianizou, não. E depois que no lugar dos santos, simplesmente puseram o nome dos seus velhos deuses. Vocês já viram que a cidade tal, o seu protetor, como que diz? Seu padroeiro é fulano de tal. A cidade de Éfeso, a padroeira dela era Diana. Hoje é a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. É o São Sebastião, padroeiro dos motoristas. Bem, esse é mais novo. Antigamente não havia carro, nem avião, nem nada, piloto, né? Então, isso é padroeira, Nossa Senhora da Conceição, padroeira das parturientas aí, as mulheres. E tem tanto tipo de padroeira e padroeiro. E você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que eles blasfemam aqueles que habitam no céu, colocando eles como? No lugar de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, rogue por nós. Entende? Colocando Maria, colocando João, colocando Santo Antônio, padroeiro das coisas achadas e perdidas, e dos casamenteiros, né? Padroeiros. Então, o cristianismo só paganizou. Tiraram a Bíblia, ensinaram rezas, ensinaram penitências. E o que mais? Purgatório. A pessoa pode viver como for, mas chega ali, passa por uma limpeza. Isso é uma doutrina feita pelo homem. É o pulgão, a oruga que abriu o buraco, e agora o pulgão está tirando a vida que sobe pela casca. Vocês estão me entendendo? Então, a trajetória da igreja é esta. Ela, o V, primeiro ela desce, a perna do V desce, para depois subir.
criaram as chamadas indulgências. Cadeira perto de Maria custa tanto, cadeira perto de Pedro é tanto, cadeira aqui, cadeira perto de Jesus é tanto. E, olha, indulgência. E quando a moeda cai no fundo do cofre, essa alma sai do purgatório. Tem dó do teu pai, tua mãe, está lá sofrendo, gemendo. Compra a salvação dele. Era assim mesmo, compre. Seu coração duro, não lembra tua mãe lá sofrendo? E nesse negociado podia entrar cavalo gordo, vamos dizer, porco gordo, podia entrar cachorro, prata, podia entrar cheque, podia entrar qualquer coisa de valor. E quando Lutero era padre na cidade, Gutenberg, né? Saiu na rua e encontrou um bêbado lá da sua paróquia. E ele chamou a atenção. Puxou a orelha. E ele disse, eu não tenho mais pecado. Puxou o comprovante de que ele tinha sido perdoado, porque ele pagou pela salvação dele. E se podia comprar a salvação dos filhos, dos netos, dos avós, dos irmãos. Olha, tudo tinha um preço, tudo era negociável. Por isso que a Bíblia diz que as riquezas do mundo foi encontrado nela. As riquezas, Apocalipse 18, ali está a lamentação, porque ai, ai, esta cidade, tantas coisas girando só ao seu redor. Nós vemos, irmãos, que a coisa caiu. Caiu e chegou lá, no ponto zero. Agora, para se fazer um V, só resta uma coisa, Deus tem que entrar em cena. Quantos milhões de irmãos pereceram durante essas quedas, enquanto a igreja caía? Porque não concordava com o padrão romano. Bastava dizer, quem salva é Jesus e não a igreja, já era um candidato à fogueira. De modo tal que do ano 400 e pouco, tempo de Agostinho, de Hipona, até 1700 e pouco, eles mesmos contam, no livro Martirologia, que sacrificaram 68 milhões de hereges. É pouca gente? Nem Hitler matou tanta gente assim. 68 milhões. Por isso que em Apocalipse 17, você vê aquela mulher que representa a igreja, embriagada com o sangue dos santos. E João ficou admirado, porque ali estava ela, com crucifixo, com cruz. Mas ela estava embriagada com o sangue dos santos. Então agora vamos ver a essa igreja. Porque Deus disse, eu restaurarei. Vamos dizer, aquela árvore ficou só o cepo dela, o toco dela. Acorrentada, mas Deus disse, eu vou tirar daí. Eu vou restaurar. Eu vou trazer de volta a minha igreja tal como ela era. Agora, Deus fez isso, vamos dizer, como um passo de mágica? Não, não, não. Assim como ela veio lentamente caindo,
também lentamente ela vai subindo. A perna do V tem que ser igual a outra, uma a outra. E Deus enviou quem para começar essa obra? Vocês sabem, Martim Lutero, na era de Sardes. Porque durante a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, ela só caiu. Agora na era de Sardes, ela tem que subir. Como que ela começou a subir? Lutero tirou a Bíblia, traduziu a Bíblia para a língua do povo, neste caso o alemão. E o povo agora podia ter acesso às palavras de Deus. E a fé do povo começou o quê? A crescer. A crescer. Subir. Não há mais agora papa, não há mais agora ninguém, um sacerdócio entre você e Deus, é Cristo e você. Olha, começou. Mas essa obra restauradora por Lutero, ela haveria de completar toda a perninha do V da restauração? Com Lutero começou essa restauração. Vamos dizer, o grão de milho morreu e brotou com Lutero. Você olha para a sua lavoura de milho e diz, que linda lavoura, está grande, está verdíssima, um verde escuro. Mas eu pergunto, tem milho? Não, não tem. Potencialmente tem. O que é potencialmente? Se você me disser, irmão Febrônio, me dá um abacate, e eu te dou uma semente de abacate, potencialmente você tem um abacate. Basta plantar e esperar que ele vai, no futuro, lhe trazer abacate. Não é isso? Mas não havia milho, só havia o pé. Não é, quer dizer, eles não tinham tudo. Mas tinha o suficiente para chegar a tudo. E quando os luteranos se organizaram, morreram espiritualmente. Porque Deus não trabalha com grupo, Deus trabalha com indivíduos. E o que fez Deus? Levanta uma outra etapa. Vamos olhando para qualquer semente, aliás, para qualquer árvore. Você pode ver, seja milho, soja, trigo, arroz. O que é que ele vai produzir depois de estar grande? O milho, vamos usar ele. A flor, que é o pendão. Para que serve o pendão? Para germinar. E a santificação é para trazer o Espírito Santo. Então, teria que germinar flores. Porque sem a flor, aqueles grãos não vão produzir. Sem o galo, a galinha pode produzir ovo, mas não vai aquilo gerar pintinho. Então, essa foi a mensagem de Wesley, a flor, o pendão. Sem a santificação, foi a mensagem de Wesley. Ninguém verá a Deus. Opa, o pé do V, o outro lado subiu bem mais, cresceu. Mas o importante aqui, irmãos, Deus, ao trazer uma era,
revelar mais de si naquela era, isso não anulou a era passada. Não, não, não. Deus, ele nunca anula aquilo que ele deu. Pelo contrário, ele acrescenta, ele aperfeiçoa. Lutero ensinou: o justo viverá da fé, aceita Cristo. Mas o Wesley chegou e disse: não é só aceitar não, você tem que viver uma vida limpa. Porque sem a santificação, ninguém vai ver Deus. É este o caminho. E assim, cresceu mais essa perninha do ver. Está sendo restaurado a igreja. Mas vocês sabem que na igreja havia os dons, e isso havia se perdido lá, quase no princípio. E Deus disse o quê? Enviou os pentecostais. Os pentecostais, eles não tiveram mensageiro. Não, não. O mensageiro viria no final da era pentecostal. Mas eles simplesmente, neles foram restaurados os dons. O que é os dons? Você crê em cura divina? Crê ou não crê? Isso foi trazido pelos pentecostais. Você crê que Deus dá sonhos, Deus dá visões? Você crê que há línguas estranhas, profecias, discernimentos de espírito e tudo isso? Nós cremos. Nós somos pentecostais nesse assunto. Pentecostais não quer dizer uma denominação. A palavra pentecostal significa uma vida de poder. Então, com os pentecostais veio mais vamos dizer, uma etapa dessa restauração. Mas a Bíblia nos diz: convém que o céu segure a Cristo, ele o contenha, até o tempo da restauração de todas as coisas. Atos 3, 21. Quer dizer, ele não pode vir até que as coisas cheguem em uma restauração completa. Mas Deus prometeu que ele faria isto. E logo vemos Deus fazendo o quê? Ele prometeu em Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual seria o trabalho deste profeta Elias? Mateus 17, 11. Elias virá e restaurará todas as coisas. É o Elias restaurador para a segunda vinda de Cristo. Alguém diz: isso foi João Batista. Se João Batista fosse restaurar, o que é que havia antes da lei? A lei de Moisés. Ele trouxe a lei de Moisés? Ele apresentou a lei de Moisés? Não. Ele apresentou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele converteu o coração dos pais, o povo que guardava a lei, para a fé dos filhos que estava nascendo. Jesus Cristo, a graça. Aleluias por isso. Mas Jesus disse: Elias virá e restaurará. Restaurar é trazer de volta aquilo que existia, que era completo. O irmão Branham restaurou todas as coisas? Não. Começou
a restauração com Lutero, prosseguiu com Wesley, com os pentecostais, com esses grandes homens que Deus foi levantando. E agora, então, chegamos, como diz o irmão Brana, ficou muitos cabos soltos, muitas coisas inconclusas, incompletas. Apocalipse 10. O que é que nos diz ali? Quando soou os trovões, o que é que disse isso? O que é isso? Mas Deus diz, na voz do sétimo anjo, que é o mensageiro da última era, da sétima era, Laodiceia. Quando tocar sua trombeta, os mistérios, quer dizer, quando proclamar sua mensagem, será revelado os mistérios. As coisas serão bem explicadas. Aleluias por isso. Então é o acabamento da obra. O pedreiro pode fazer os bons trabalhos, colocando os tijolos, colocando isso, o outro coloca o reboco, o outro coloca, faz isso, o outro faz aquilo, mas quando vai chegar o acabamento, a hora dos azulejos, a hora das coisas, ali precisa uma mão de perícia. E uma mão de perícia dentro da Bíblia tem que ser o que disse Amós 3,7. O Senhor não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Tem que ser um profeta. Mas, irmão Febrônio, quem era então Lutero, Wesley, Columba, Martim? Eles foram reformadores. Mas o primeiro, Paulo, e o último tem que ser um profeta. Porque um profeta não vai trazer a metade da palavra. Um profeta, ele está casado com toda a verdade. Porque o espírito dele é para isso. O espírito que habita nele. Deus não traria uma meia restauração. Elias virá e restaurará todas as coisas. Eis que envia o profeta Elias antes da grande tribulação. Quem diz que a noiva vai passar pela tribulação? Falta de conhecimento bíblico. Para que Deus envia o profeta? Para preparar ela para o arrebatamento. E a Escritura diz, alegrai-vos, regozijai-vos. Por quê? A sua noiva já se preparou. Deus tem um povo. No meio de todo o povo, Deus tem um povinho. E você me pergunta, irmão Febrônio, como vai esse povinho? Eu só posso te responder, ele vai muito bem. O eleito vai indo muito bem. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus iria enviar um mensageiro, um restaurador, para que essa igreja ficasse para a tribulação? Deus não tirou Ló de dentro de Sodoma antes que caísse uma fagulha da tribulação? Olha os sinais. Enoque não foi antes do dilúvio? O sétimo depois de Adão? Enquanto Noé passou pela tribulação, mas outros foram antes. E o que é que nos diz a Bíblia? Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição será para o juízo final. A ressurreição dos justos e injustos. Mas bem-aventurados que tiveram parte na primeira ressurreição.
Deus tem um povo, diz a Bíblia, zeloso, especial, de boas obras. Agora, se alguém é um relaxado, então não se conta como membro do corpo de Cristo. Aleluias por isso. Nós estamos nessa hora. Olha você vamos rapidamente olhar para o mensageiro desta era. Quem era o irmão Branham? Nós temos o irmão Branham, eu tenho como mensageiro, como profeta de Deus para esta era. Deixar da mensagem para se enveredar pelas cabeça, interpretação de pessoas e discutição de teólogos e de testemunhos de Jeová, adventista e tanta coisa mais. Irmão, que é isto? Mas graças a Deus, Deus tem nos colocado a sua palavra, uma mensagem. E aí está. Você crê nela? Uma pessoa que tem a revelação de Deus, tem a visão de Deus nisto, como que pode virar as costas? Se vira, eu quero dizer, é porque nunca teve. Nunca teve a genuína revelação da palavra. Teve algum conhecimento, claro. Mas na alma, esta luz, quando o próprio Deus diz que será um dia, que não será de sol, nem de espessa trevas, mas na tarde haveria luz, a luz do entardecer. Deus prometeu no final dos tempos, a última coisa, Ele disse, vai haver luz no entardecer. E graças a Deus por essa luz. Agora o irmão Branham, o profeta, de qual escola de teólogo ele saiu? Qual denominação? Uma pessoa de uma denominação está presa àquela situação, àquela denominação. Ele não pode ir além. Ele tem que rezar a cartilha por ela. Por isso que as 7 estrelas estão na mão de Deus. Os 7 mensageiros. Não está na mão de um sistema religioso. Não, Deus trata com eles diretamente. Deus tratou com Paulo, com Irineu, Columba, e Lutero, Wesley. Deus trata. E agora chegamos no final. A gente olha para o quadro. Terminando, eu quero dizer, o quadro geral está tudo a bagunça, parece que está tudo virado de perna para cima. Você acha que Deus não sabia de toda essa condição final? A Bíblia diz que teria que vir essa situação de apostasia. Teria que vir essa situação de filhos rebeldes aos pais. Pessoas ingratas, profanas, sem afeição natural. Teria que vir essa situação. Homossexualismo, teria que vir toda essa situação. Essa preocupação somente como nos dias de Noé. Comiam, bebia, casava e dava-se em casamento. Nem não casavam, se ajuntavam. Teria que vir essa preocupação materialista. Às vezes a gente se cansa, olha ali uma nação, as notícias só querem aumentar o PIB, só querem engrandecer. A conversa
de muitos só gira ao redor das coisas naturais. Gente, quando a Bíblia diz que haja entre vós salmos, hinos, haja entre vós testemunhos, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, todas as características mostram que chegou a hora final. Deus enviou o seu mensageiro, Deus enviou a mensagem. E o que a mensagem faz? Retornar à Bíblia. Aonde que o irmão Branham nos leva para fora da Bíblia? Em algum ponto ele nos leva para fora da Bíblia? Quantas pessoas passam a crer neste profeta? Não porque eu digo você tem que crer. Não, não. Eu digo examine o que ele pregou. Compare, veja. Veja se ele saiu fora. Pode questionar, veja. E muitos vêm e passam a crer realmente, porque confirma, ouve as mensagens, leia as mensagens, abre sua Bíblia e vai olhando. Como diz, tem mais de 50 anos que eu conheço, Deus chegou com essa mensagem. Eu nunca tenho visto contradições. Alguém diz, eu vejo contradição. Bem, se você fosse mais espiritual e tivesse a graça de Deus, você vai ver que a Bíblia não contradiz e aquilo que vem de Deus não contradiz. A contradição é a tua interpretação humana. Então aí está a mensagem. E o profeta veio, deixou a mensagem, Deus o tomou, levou. É isso. É isso que aconteceu. Mas Deus não morreu. Porque ele morreu? Não. O Espírito de Deus segue, a coluna de fogo, ela segue com seu povo. Como Deus vai fazer? Eu mesmo olho para mim, você olha para você, você não vê capacidade pessoal nenhuma. Sara olhava para ela, pelancuda, velha, 90 anos. Abraão ali também. Como Deus vai cumprir essa promessa? Nós não devemos questionar como vai ser. Eu só quero saber isso. Abraão só queria saber disso. Deus prometeu, vai ser. E quando chegou a hora, o carretel da vida de Sara, de Abraão, ai, Sara, você está ficando com a pele mais jovial? Abraão, você está mais jovem? Sara não teve que ir lá no salão para se produzir, não. O próprio Deus foi restaurando. Vocês acham que uma mulher, para dar luz a uma criança, ela tinha que produzir leite para essa criança? O tempo dela, o tempo de vida, havia passado há muitos anos. Ela havia entrado em menopausa, não tinha mais condições, suas veias lácteas estavam secas, seus seios caídos. Abraão velho, ela tinha razão em duvidar. Se for olhar humanamente falando, eu e o meu Senhor vamos ter deleites? Ele nem aguenta com ele mesmo.
Então vejamos, irmãos, Deus restaurou a tal forma que eles voltaram à posição que pudesse ser pai e mãe. A tal ponto que quando eles desceram a Gerar, entre os filisteus, o rei dos filisteus se encantou por aquela jovem. Ainda bem que não perguntou, irmãzinha, quantos anos você tem? Quantos aninhos você tem? Você acha que um rei, um homem, iria se encantar por uma velha de 90 anos? Não, irmãos. Nós não vemos condições. A verdade, o que a gente vê, eu vejo é o que vocês veem. Mas tem uma coisa que eu vejo, e eu creio que todo eleito vê. Deus prometeu, assim será. Como Israel vai conquistar a terra, não sei. Se lá tem gigantes, tem carros de guerra, Josué disse, Deus prometeu. Só não sejamos rebeldes. Quer dizer, vamos crer. Vamos prosseguir para frente. Porque os que não creem se desviarão para aqui ou para acolá em alguma estradinha por aí, eles deixarão a principal para andar por ela. Os que não creem. Mas os que crê permanecerá ali, encepados. Em que? Deus prometeu, e Deus não é homem para mentir. Aleluias. Agora é preciso ter cuidado. Você crê realmente na palavra, na mensagem que Deus tem falado? Então você não vai crer. Alguém diz, está aqui, está ali, é fulano, é beltrano, dentro tem a revelação da mensagem, tem isso. Vocês acham que Deus traria uma restauração comprometida? Aleijada? Precisa levantar um profeta, outro ali, outro acolá, mas esse interpretador dentro da mensagem. Irmãos, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Mas você tem que permanecer no mesmo espírito e posição. Fiquemos de pé. Feche vossos olhos. Pai, eu quero lhe agradecer pela mensagem que o Senhor nos tem enviado para este tempo. Se não fosse isso, por onde nós estaríamos agora? Estaríamos todos aí seguindo homens, seguindo sistemas, subjugados, Senhor, por sistemas de humanos. Eu lhe agradeço pelo mensageiro a quem o Senhor tem enviado. Poderia o Senhor ter enviado alguém da África, ou da Ásia, ou do Brasil, ou de qualquer parte. Mas o Senhor se agradou em enviar aquele pequeno homem daquele estado, caipira, americano, Kentucky. Um homem sem estudo, mas o Senhor o educou, o Senhor falou. Eu quero dizer, nós cremos, Pai,
que a nossa fé esteja em ordem diante de Ti, e permita que as mensagens, e nós temos tantas mensagens já, eu olho nos meus livros e ali há dezenas, centenas de livros, é o pão para esta era. Ajuda-nos a ter fome para comer este pão, Senhor, e crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Senhor, eu sei que a perna ascendente do ver da igreja, ela chegou ao seu último momento. E o próximo passo de Jesus será levar a sua igreja, arrebatar a igreja. Permita que quando isso acontecer, eu esteja lá do lado de dentro, meu irmão, minha irmã, seja uma contada entre os redimidos. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Ajuda-nos a sermos vigilantes, zelosos, cuidadosos. Encha do Teu Espírito a cada um. Que a cada dia o Senhor acrescenta mais de Ti na vida desta igreja, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, na minha vida principalmente, Senhor. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do Seu Espírito, mais do Seu amor, mais da Sua ternura, mais da Sua santidade, mais do Seu sentimento. Senhor, não há nenhuma outra mensagem a mais. É a última, Senhor. Nós somos os filhos caçula desta igreja cristã. E agora o que resta é aquilo que todos esperaram e não obtiveram, o arrebatamento. Chegou a hora, Senhor. Porque logo depois o que virá sobre este mundo é fogo, é guerra, é tribulação, é demônios, Senhor, com autoridade e poder para fazer o que querem. Mas que Teu Espírito possa nos levar a todos. Seja com cada um. Em nome de Jesus. Amém.